Ia continuar ainda falando sobre caso Master, só registrar rapidamente que uma outra medida relacionada ao caso, o ministro Dias Toffoli autorizou a Polícia Federal a quebrar os sigilos bancários e fiscal de 101 pessoas e entidades investigadas no processo, investigação que aponta indícios de crimes, como gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento de investidores em erro, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de capitais aqui dentro desse caso. E é justamente com essas quebras de sigilo, com o avanço das investigações, que nós vamos tendo os nomes, que por isso a gente vem tendo na imprensa uma série de notícias de dono de fundo tal está envolvido em caso X, porque dentro do caso Master a gente ainda vai ter uma série de revelações para entender as pontas desse novelo. Uma boa notícia que a gente registra aqui agora, está em destaque na nossa home do UOL, é que o Fundo Garantidor de Créditos começou a pagar hoje aquela garantia dos valores que investidores tinham no Banco Master. Quem adquiriu os títulos como CDBs ou tinha dinheiro em conta corrente pode solicitar esse resgate dentro de quem foi prejudicado. O valor máximo garantido pelo fundo é de R$250 mil. Nós vemos essa movimentação importante para ressarcir as pessoas, sabemos dos valores gigantescos e do prejuízo que isso vai dar para o Fundo Garantidor. E um ponto importante aqui, né, Paula, é que a gente vê, então, o começo desses pagamentos, mas foram 60 dias entre a liquidação do Master e agora esse começo da liberação de garantias, muitas pessoas tendo, inclusive, prejuízos. Temos reportagens trazendo aqui também os detalhes disso, dos investidores com CDBs retidos nessa liquidação do Banco Master, então, há 2 meses, sem receber os títulos que estavam à espera da devolução pelo FGC, considerando aqui um cliente que tinha, por exemplo, R$100 mil aplicados em um CDB, que oferecia 115% do CDI, por exemplo, a perda de aproximadamente R$2.200, considerando o imposto de renda, a inflação do período, aqui trazendo cálculos de prejuízos de mais de 2% a clientes do Master nessa espera, que é uma dor de cabeça para todos os lados que estão tentando resolver essa bagunça agora, né? Professor Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora tá, desculpa. Sem dúvida, como o Fábio já falou, você ressaltou agora, realmente foi muito demorado, né? Mas eu quero chamar a atenção nesse caso, né, inclusive de que eu acho que devemos pensar e exigir, né, que os maiores envolvidos, os maiores beneficiados com esse tipo de esquema de pirâmide financeira, porque é disso que se trata, eles sejam efetivamente, né, responsabilizados e cobrados, inclusive como pessoa física, dos prejuízos que eles geraram, não só para aquelas pessoas que acreditaram na sua capacidade de um trabalho no mercado financeiro, né, colocaram investimentos à vida, mas também, né, a sociedade de modo geral, que de diversas formas é afetada. E aí é sempre importante, né, também destacar, né, que aqueles que têm menos condições, aqueles que investiram menos, geralmente são os maiores prejudicados nesse processo, né, porque são pessoas que não têm muitos investimentos, grande capacidade de compensar perdas abruptas por vias de outros investimentos, outras carteiras, né? E talvez seja importante a gente pensar, inclusive, né, numa regulação que priorize essas pessoas mais vulneráveis, que não são vulneráveis no sentido muito amplo da sociedade, mas nesse estrito, né, de investimentos no mercado financeiro, em detrimento desses grandes bilionários, né, porque é disso que se trata, do que alguns deles se transformaram com esse esquema de pirâmides, que também prontamente já são ressarcidos, e tem aí e condenam aí muitas pessoas a perder boa parte das suas economias e investimentos, né, nesse sistema fraudulento. E aí, claro, também sempre importante, né, que quando a esmola é muita, né, o santo deve desconfiar, né? Temos cada vez mais casos de investimentos em carteiras, em propostas que prometem retornos absurdos, né, que o mínimo de prudência sugeriria que essas pessoas não entrassem nesse tipo de processo, né? Às vezes, essa ambição, essa coisa muito interessante aí pode prejudicar e levar pessoas efetivamente à falência, né?
Com certeza, professor. Estava até tentando puxar enquanto você falava. A gente se espanta tanto quando vê essas notícias, essas revelações, e como isso não chamou a atenção de alguns casos antes, né? Tinham questões aqui de crédito falso, transações relâmpago, chegando a ter fundos com rentabilidade de 10 milhões por cento. Nunca nem imaginei uma porcentagem com essa proporção de número. Assim, é algo que choca demais, né, professor? Eu queria seguir para a gente ir finalizando esse assunto, ouvindo também o professor Fábio, mas assim, um rápido intervalo. Para quem acompanha a gente na TV, corre lá para o YouTube que a gente segue com a conversa. A gente falando aqui então, né, professor Fábio, de rentabilidades astronômicas, de todo um caso muito estranho e agora então do processo do Fundo Garantidor, em uma operação que vai custar o quê? Mais de 40 bilhões de reais. Vai ser o maior resgate histórico do FGC, né? Basicamente, desde que foi criado o Fundo Garantidor, como uma ideia de prevenir, quase que dentro da regulação que o Paulo comentou mesmo, não é vulnerável, mas basicamente o limite do Fundo Garantidor é para investimentos até 250 mil, então são, digamos, investidores que, se a gente olha para a renda do brasileiro, são ricos, mas efetivamente tem diferenças dentro do grau de riqueza. Eu acho que tem importante fazer uma reflexão sobre a maneira com que foi utilizado ou tem sido utilizado pelo mercado financeiro e por quem aplica dinheiro o fundo garantidor. Para o mercado financeiro, começou a ser como quase aquela... Quando você vai comprar um carro usado e os caras falam, não, fica tranquilo que eu te dou 3 meses de garantia de motor e câmbio. Qualquer problema de motor e câmbio, você traz aqui, tem uma loja 50 anos, eu arrumo para você. E não era bem essa a ideia do fundo garantidor. Mas os operadores do mercado financeiro utilizaram o fundo garantidor dessa maneira. Eu tenho, no plural, áudios de operadores que não são pequenos falando o seguinte, olha, no funil, você que não tem um investimento tão grande, nem pode reclamar tanto do fundo do Banco Master. Sabe por quê? Você vai receber o seu dinheiro de volta sem incidência de imposto de renda. Olha que coisa boa. Então, eu espero, sendo otimista, que os operadores do mercado financeiro que ouviram alguns desaforos, tiveram problemas com o Banco Master, aprendam que o fundo garantidor não é um seguro para ser utilizado tal qual você está comprando um carro usado, a garantia dos 3 meses de motor e câmbio. E por parte da sociedade, a gente tem 2 coisas. Tem o que o Paulo falou, que é quando esmola demais, desconfie. Vou fazer a alusão ao famoso carro usado. Tem a tabela FIPE, que é basicamente um balizador de preço. Se o carro está muito abaixo, você começa a desconfiar. Porque cargas d'água você não desconfia de um fundo que está pagando 120%, 1,2% o rendimento. Ou seja, apesar de todo o custo que o banco tem, eu estou te dando um dinheiro a mais. Está estranho. E tem um aprendizado também, que esse é mais difícil e talvez seja o mais importante, de quem vai investir, não desconfiar de uma maneira, ou utilizar o raciocínio crítico para os apontadores, não, para os intermediários financeiros. Estou te falando que um produto é bom, será que esse produto é mesmo? Usa a internet, usa o chat GPT, inteligência artificial, pergunta qual que é o histórico, vai atrás. Porque, efetivamente, as pessoas parecem ficar vendidas. E esses operadores têm um ganho adicional a depender dos produtos que eles vendem. Acho que esse parecem não estar muito preocupados com o risco. Eu acho que até um aprendizado paralelo que a gente está tendo nessa cobertura toda, né, professor, que é de identificar as estranhezas, porque em ambientes como esse do mercado financeiro, que às vezes fica tanto numa bolha de discussão, existe uma dificuldade de se entender os problemas e se entender essas questões todas nas investigações, porque são feitas ali para confundir até a opinião das pessoas, e a gente vê casos como esse se repetindo, a gente vê bancos, inclusive como o Master, mudando de nome, fundos mudando de diretores, se adaptando depois de terem investigações frente a eles, e eu acho que nesse ponto é muito importante a gente ter esse trabalho de falar, sim, sobre isso e entender